Poderia o Alan apresentar o seu convidado, o Claunaro o seu convidado, e daí começamos, né, Facchini? Ótimo. Acho que sim. Maravilha. Muito bem, então, bom dia. Bom, eu vou apresentar o Tom. Eu conheço o Tom há 10 anos, aproximadamente, um pouco mais, né, Tom? Na época ele era diretor do Hospital das Clínicas da UFMG. A gente teve um trabalho interessante lá dentro de reorganizar um pouco a alocação médica dentro das atividades do hospital, e foi um momento interessante. Embora tivéssemos posições divergentes, a gente convergia para o mesmo ponto de interesse, que era o melhor da universidade. Foi uma época muito boa, muitas discussões interessantes. Pensei que era o Atlético, mas tudo bem. Não, isso é um outro ponto, né, Tô, que nos une, que nos aproxima sempre, né? Isso a gente não pode deixar de lado, que é uma coisa que está sempre presente na nossa vida. Aqui em Belo Horizonte a gente tem duas realidades, a UFMG e o Atlético. Então a gente não está em uma e outra, nas duas a gente fica completo, a gente chega na completude, né? E o Tom, ele já vinha há muito tempo trabalhando com telesaúde, e acho que ele é uma referência em Minas Gerais, é uma referência no Brasil, inclusive. Tem vários convênios internacionais nessa área. Acho que seria uma boa contribuição para poder nos ajudar a entender e a avançar nesse debate no campo da atenção primária. Então, acho que é uma experiência importante. Ele é professor da Faculdade de Medicina. Eu vou deixar que ele se apresente, né, que ele faça aí a sua exposição de atributos e de competências para que a gente possa dar continuidade ao trabalho. Obrigado mais uma vez, foi um prazer ter você conosco. Viu? Eu apresento agora ou eu aguardo? Você vai falar com o Carlos, apresentar o Carlos? Eu acho que eu vou falar do Carlos, então. Então, o Carlos Aita, então, é médico de família e comunidade, é professor da saúde coletiva e mais recentemente, nem sei exatamente quando, né, Aita, acho que há um ano, mais ou menos, né, ele está conosco. Ele está fazendo uma carga horária, né, também na UBS Santa Cecília, onde eu chefio, com os residentes e os alunos, enfim. E o Aita, além da sua experiência clínica, foi professor da Universidade Federal de Santa Maria, também, antes de estar aqui conosco em Porto Alegre. Ele tem uma larga experiência com telesaúde, né? Ele está aí desde os primórdios, né, dessa estratégia brasileira e tem publicado bastante nessa área e, enfim, acho que ele pode também, agora, ao iniciar sua fala, aí, também complementar, né, essa minha apresentação. E eu queria também agradecer muito ao Aita por estar aqui conosco e acho que é um tema importantíssimo, né, do aprendizado na pandemia e do que a gente faz com esse acúmulo para a gente seguir utilizando, né, as tecnologias remotas no cuidado. Né? Obrigada, Aita, por estar conosco. Olá, Wellington, há quanto tempo? Tudo bem? Olá, tudo bom? Então, Oi, Wellington, bom dia, Renato, bom dia, Wellington. Facchini. Bom dia, Renato. Pedro também está conosco, Wellington, Diana, muito bom, excelente. Desculpe, Aita, o Tom ia falar, o Tom poderia dar uma palavrinha conosco, logo o Carlos, e aí a gente avança para as apresentações, pode ser assim? Beleza. Talvez a gente se apresenta no começo de cada apresentação, que a gente já segue em frente. Pode ser para não burocratizar. Não, aqui é tudo uma reunião muito informal, muito caseira. A gente pode ficar tranquilo. Então, eu vou tentar ser breve para a gente poder conversar. Vocês estão vendo a tela principal, não é isso? Sim. Tá. Isso. Bom, eu sou Antônio Ribeiro, sou professor da Faculdade de Medicina e estou lotado no Hospital das Clínicas da UFMG, onde eu coordeno um setor que chama de pesquisa e inovação. O hospital aderiu à EBSER, né, e tem esse setor específico e especificamente coordena essa rede de telesaúde que agrupa algumas universidades mineiras, né? Como vocês todos devem saber, nós somos um dos grupos, né, originais aí, né, como Rio Grande do Sul, como Amazonas, como Goiás, Santa Catarina,
como grupo da Faculdade de Medicina, que a Alain representa, né, que começou com a telesaúde dentro do que chamou o Programa Telesaúde Brasil Redes, né? E nós tivemos alguns caminhos, eu acho que cada grupo tomou um certo caminho. Eu sou cardiologista de formação, fui consultor do Ministério de 2002 em diante, inicialmente atenção especializada na média e alta, né, que é uma área que mudou de nome, né, e comecei a trabalhar, então, já desde os primórdios, aí, desde 2005, né, com a telesaúde. A Bia, que foi quem conduziu o centro, participou fortemente aí com Carlos, com Erno, com Pierre, na formação do Núcleo do Sul também, né? Então, existe tudo que a gente está falando aqui tem um monte de conexões aí, né? Tudo tem uma história, podemos dizer assim, né? E eu acho que mostra muito a potencialidade e o poder que as universidades, em associação com o Ministério, com as secretarias, podem ter nessa otimização, essa utilização de alguns recursos em telesaúde. Dito essa introdução muito breve, né, a gente começou, então, com um projeto de pesquisa, né, que se chamava Minas Telecardio. Ele foi financiado pela FAPEMIG, era um recurso do Ministério de Ciência e Tecnologia. A gente teve algum recurso do CNPq também, né, e era basicamente de se testar a possibilidade de implantar um sistema de telecardiologia, basicamente tele-ECG, né, em cidades mineiras. O projeto saiu com 82 cidades, em 5 regiões, cada uma ligada a uma universidade, e já incluindo Uberlândia, Uberaba, Montes Claros e Juiz de Fora, né? O projeto inicial tinha essa intenção de provar, né? Isso está falando de 2005, né? Em alguns locais, alguns desses pequenos municípios, foi quase uma inclusão de digital mesmo, né? Você, né, primeiras alternativas, métodos ligados à internet. Foi feito um sistema bem simples a princípio, né? E isso aí a Mônica Viegas fez o estudo econômico na época, mostrou que era tanto factível como existia custo-benefício, e esse projeto se expandiu, então, rapidamente, por estado de Minas Gerais. Incorporamos mais 2 universidades, a São João, que é o campus de saúde em Divinópolis, no centro-oeste mineiro, e o Vale do Jequitinhonha, em Mucuri, que é basicamente o nordeste mineiro todo, né? Opa, caindo uma coisa aqui. E a gente chegou aí a uma cobertura de quase 100% dos municípios de Minas Gerais em alguns anos, né? Mais recentemente, né, ainda nessa vertente do telediagnóstico, né, nessa época, né, a gente passou a atuar em outras áreas, fazer a teleconsultoria, ou teleinterconsulta. Tem toda uma nomenclatura que muda de tempos em tempos, né? A gente também teleeducação, que começou um pouco mais tarde. A gente, de alguma maneira, tinha deixado, isso era mais assistência, medicina um pouco mais educação, depois todos passaram a fazer tudo, né? Mais recentemente, com o tele-ECG, nós passamos, então, a prover esse serviço para o país como um todo, né? E a partir de 2007, então, nós começamos essa oferta nacional de telediagnóstico. Começamos com Acre, né? Depois incorporamos, passamos a trabalhar junto com outros estados: Bahia, Ceará, Mato Grosso, Roraima, Maranhão, atualmente Pernambuco, Paraná. Então, na verdade, existe aí um grande número de municípios que são servidos, né, por esse serviço, que continua, e esse número chega a quase 1.100 municípios hoje, né? E a média de eletros realizados por dia tem ficado, nos dias de semana, na faixa de 3.000 eletrocardiogramas, né? A gente tem uma aspiração maior para isso. Isso é um estudo clínico, não é
um serviço, né? Mas a gente tem prestado, por exemplo, a gente adaptou o nosso sistema, a gente consegue fazer os laudos em inglês e espanhol, e a gente tem feito os eletros do estudo da World Heart Federation para o mundo todo, né? E aí a gente abriu mão de alguns princípios, né? A gente não gosta de ter foto de ECG, a gente gosta de ter o traçado eletrocardiográfico, aqui a gente está tendo que ter um modelo mais misto, né? Mas o que a gente entende é que esse sistema ele é escalável para dimensões maiores, podemos dizer assim, né? A gente trabalha nesse binômio assistência-pesquisa, na verdade, um trinômio, porque tem ensino continuado, educação continuada também, então a gente capta recursos de convênios, TEDs e principalmente do Ministério da Saúde atualmente, mas a Secretaria de Estado da Saúde foi o principal financiador por muito tempo, né? Mas a gente tem uma forte inserção de pesquisa, né? Então, a gente captou do CNPq, a FAPEMIG sempre foi um grande financiador, mais recentemente, NIAID na área de Chagas, Médico Instituto de Câncer na área de hipertensão, e a Horizon 2020 na área de imagem, e mais também as fundações, né? A Fundação Eletrônica, o Projeto HealthRise, né? Que a gente conduziu, né? Projetos na área de imagem, tanto para screening de doença reumática, como na atenção primária, com a EDOS Life Science e agora a World Heart Federation, né? E aí o nosso espectro de atividades ele inclui as clássicas teleconsultorias, o telediagnóstico ECG, o nosso carro forte, mas a gente faz outros métodos em cardiologia, mapa, Holter, o ecocardiograma ainda como um método de pesquisa, porque ele tem uma restrição pelo CFM, né? A retinografia ou fundo de olho, que a gente sempre manteve, e a gente começou a desenvolver sistemas de suporte à decisão, sistemas de mHealth, e testamos, mas eles clinicamente ainda têm um uso bastante limitado, né? A gente desenvolveu, então, toda a parte de teleeducação, isso nos últimos 6, 7 anos, né? E cursos, webaulas, objetos de aprendizado, e a gente conduz, então, esses estudos de implementação, epidemiologia, saúde pública. Eu tenho meus outros vínculos com o estudo ELSA, por exemplo, que várias das instituições que estão aqui também fazem parte, então tem toda uma inter-relação com outros projetos nessa área, e mais recentemente, Big Data e Machine Learning, né? E a gente funciona como serviço, então a gente tem auditoria clínica, controle de qualidade, a gente monitora os resultados, o uso e a qualidade, e a gente presta suporte técnico, né, em associação, muitas vezes, com os núcleos locais, para esses locais que a gente faz ECG e outros métodos, né? Eu acho que todos conhecem o sistema da teleconsultoria convencional, né? Então, o profissional de saúde solicita uma dúvida em relação a um caso clínico ou uma questão teórica, uma pessoa de plantão responde, né? E eventualmente encaminha para os especialistas. Esse sistema funcionou melhor em outras épocas, né? Hoje, o próprio SUS, ao fornecer o telefone, ocupa esse espaço de uma maneira mais eficiente, podemos dizer assim. A gente continua a fazer em períodos de crise, períodos de epidemia. A gente tem um telecovid específico que eu vou falar a seguir, e talvez a área que tenha prosperado para a gente seja a teleconsultoria síncrona para a cardiologia, né? A gente resolve as dúvidas dos eletros, ajuda na orientação das urgências por atendimento por telefone, no caso aqui. Trabalhamos já com teleregulação, mas não é uma área que a gente tem atuado hoje, né? O ECG, então, né, a gente tem um esquema de plantão 24/7, a gente responde às urgências em menos que 10 minutos, os exames respondidos em menos que 4 horas, isso tem dado 2 minutos e menos que 100 minutos a média dos exames eletivos, né? A gente desenvolveu um sistema para isso, que é compatível com diferentes marcas de eletrocardiograma, tem ferramentas de medida, um sistema ultra transado, ultra bem feito do ponto de vista de facilitar o laudo e, principalmente, impedir que o cardiologista erre. O cardiologista lendo muitos exames ao mesmo, né? Em seguida, a tendência dele errar aumenta. Então, o sistema é inteligente, ele compatibiliza medidas automáticas com o que ele pode escolher como frases. Então, tem toda uma inteligência nesse sistema.
Nós testamos isso na rede de infarto, de uma forma mais primitiva em Belo Horizonte, no período da Alzira, mas de uma forma mais completa no norte de Minas, que é uma macro-região com 86 municípios, um sistema SAMU com quase 50 ambulâncias, e nós ficamos muito impressionados com os resultados, redução de mortalidade, aumento do uso de medicações baseadas em evidência, aumento do uso de eletro na urgência dentro do SAMU, mas esse projeto ele não conseguiu seguir em frente muito por causa do financiamento. Ele pegou o estado de Minas Gerais no meio da sua crise financeira e nós não conseguimos seguir, né? Parte dos nossos interesses hoje estão no uso dessas bases de dados e desse material em cortes eletrônicas, em estudos tanto de epidemiologia como de inteligência artificial, e esse grupo CODE, então, congrega pessoas de outras áreas, das ciências exatas, engenharia, computação e estatística, né, tentando fazer, então, essa corte eletrônica que tem os elétrons, tem a MORPHEUS, que foi pareada com SIM, agora foi pareada com o SH para a cidade de Belo Horizonte, que permite estudos, por exemplo, qual o impacto de ter uma FA nesse ECG inicial, ter uma fibrilação atrial, mostrando um impacto diferencial em mulheres que em homens. Mulheres têm maior sobrevida que os homens na ausência da FA, mas quando a gente tem a FA, você passa a ter, então, um prognóstico igual, né? Então, o risco da FA é maior nas mulheres do que nos homens, né? E mesmo estudos mais avançados de Deep Learning, né? Aqui, no caso, testando um método de Deep Learning de classificação automática, ainda não de todas as classes do eletrocardiograma, de todas as alterações, mostrando em azulzinho que a máquina BNN ela é melhor do que o residente de cardiologia, o residente de emergência, que o estudante, ou igual, no intervalo de confiança relativamente amplo aí, né, em todas as alterações que a gente viu aqui, né? Então, existe um grande potencial aí, né, de automação de parte desse processo. A gente entende que o médico vai ser sempre necessário, mas que a gente pode talvez melhorar mais ainda o sistema de maneira a ajudá-lo a acertar mais, né? A gente tem alguma experiência com eco, tanto nas escolas como na atenção primária, e a gente utiliza leitura por outros profissionais de saúde que não são médicos, que adquirem a imagem, e a leitura é feita online por telesaúde. Essa é uma parceria com o Children's National, um hospital americano em Washington, ligada à Universidade de George Washington, e que, né, a gente tem uma série de estudos e papers mostrando, então, que paciente pode trabalhar com a fila do eco, por exemplo. Você pode reconhecer aqueles pacientes que têm alterações significativas ao eco full, né, e tentando reduzir e facilitar o acesso a quem realmente precisa, um exame que é muito difícil na atenção primária do país como um todo, né? Fazemos a retinografia também, é o mesmo princípio, né, do eletro, mas o espectro é mais limitado e ele é colocado geralmente no centro de especialidade, né? E esses projetos de implementação, esse talvez tenha sido o maior deles, um projeto financiado pela Medtronic Foundation, em parceria aí com o FVJM, que foi uma tentativa, uma estratégia multidisciplinar, multifacetada, incluindo soluções de saúde digital, inclusive um sistema de suporte à decisão, mensagens de texto para pacientes, uso de ferramentas point of care, né, que foi o projeto HealthRise na região do Vale do Mucuri, que foi financiado, então, pela Medtronic Foundation, feito em associação com a Universidade de Washington, pelo o IHME mesmo, que faz o Global Burden of Disease, e que foi uma experiência muito marcante para a gente aqui no Vale do Mucuri, que é uma das regiões mais pobres de Minas Gerais e do país também, né? Nós construímos, nesse contexto, eu estou perto de acabar, não demora demais, ferramentas de teleeducação, e aí
Inicialmente, a gente resistiu ao YouTube, eu fui um dos principais resistores, podemos dizer assim, mas é uma coisa impressionante o que o YouTube permite de acesso a esses materiais. O vídeo de como aferir corretamente a pressão arterial, da professora Grazi Scheck, tem mais de 1 milhão de acessos, né? Então, realmente, fica muito difícil a gente conseguir esse tipo de penetração pelos canais oficiais e que a gente usa também, né? Mas a gente produz regularmente, então, os mais diferentes materiais, né? Então, temos aí um resultado de cerca de 5 milhões de eletrocardiogramas, um número de teleconsultorias de 130 mil. Tem reduzido muito, né, a teleconsultoria, a gente perdeu os financiamentos específicos para isso. Os outros exames de cardiologia em números muito menores, mas ano passado todos nós fomos atingidos aí, né, pelo Covid, e a gente desenvolveu uma série de estratégias novas que dizem respeito a gente aqui, né? Basicamente, a gente criou todo um material educacional, né? A gente criou um sistema, né, de teleconsulta com vários níveis, uma porta de entrada, que podia ser por um chatbot, por linhas telefônicas. Isso está funcionando em Divinópolis e no Vale do Mucuri, e para o UFMG, né? E esse nível geraria consultas, então, pela enfermagem e pelos médicos, e um telemonitoramento dos casos, aí, conforme para até cumprir o período, para reconhecer os pacientes que venham a agravar durante esse período, né? Então, a entrada podia ser ou por chamada telefônica ou pelo chatbot, né? A linha telefônica variou de lugar para local, por exemplo, na UFMG não existe, é só pelo sistema, né? O chatbot funciona no WhatsApp ou no sistema web, né? E ele permite tanto orientações gerais, perguntas e respostas, como uma avaliação de saúde que gera um resultado, então, né, de nível de urgência. Esse paciente é encaminhado, então, ele recebe um link, ele é procurado de volta, então, tudo é feito com mensagem, em termos de... o paciente aprova, consente num termo eletrônico, tudo é feito dessa maneira. E, então, nível 2 e 3 pelos enfermeiros e médicos que dão as orientações, avaliam o paciente de uma forma padronizada, né? E podem prescrever, gerar atestado, notificam, encaminham, solicitam os testes, né? E isso tem sido modificado aí com a medida que as coisas se modificaram nos últimos tempos, né? Então, a gente pegou um pouco do sistema de suporte à decisão que tinha sido feito para hipertensão e diabetes e perverteu ele e modificou para o Covid. Então, tem todo um questionário estruturado e uma série de informações, e também a possibilidade de fazer o atestado, fazer a prescrição, ou mesmo de iniciar a teleconsulta por vídeo, que não foi tão ubíqua como a gente imaginava. Muitos dos atendimentos continuam por telefone ainda, né? Às vezes por limites técnicos, né? E essa é uma coisa que a gente ainda vai avaliar aqui, né, do ponto de vista de método, como que a gente, quais são os resultados para um e para outro, né? E aí o quarto grupo é o grupo de telemonitoramento, que fica, né, ligando e procurando saber como cada um desses pacientes atendidos continuou durante o período, se apareceram sintomas, se houve alguma piora, eles são atendidos e são encaminhados para atendimento em person, atendimento em unidade de saúde, conforme o risco de cada um, né? Tudo isso com uma tela de gestão desse sistema, né? Com filas separadas, e aí toda uma equipe, né, por conta disso. E a gente, então, fez aí quase 100 mil atendimentos de todos os tipos, né? Aí, considerando os diferentes níveis de atendimento durante
esse período, né? Muitos com monitoramento, são cerca de 10 mil atendimentos médicos, né? E uma coisa importante é que esse sistema é um sistema bastante eficaz, né? Então, assim, ele conseguiu que o paciente continuasse em casa e resolver 100% das questões desse paciente sem procurar uma unidade de saúde de forma presencial em mais que 90% dos casos, tanto nas 3 instâncias aqui, né? Então, reduziu a demanda, né? Reduziu as chances dessas pessoas tanto transmitir como serem infectadas, né? Os diagnósticos são precoces, permitem um monitoramento durante esse diagnóstico precoce. Não, dá o suporte aos profissionais de saúde e, de alguma maneira, participou da organização da resposta ao Covid nessas 2 cidades. Estamos incorporando melhorias no bot, né? O bot de voz é um desafio para a gente, né? A gente, de alguma maneira, essa tecnologia a gente começou a aplicar para os pacientes crônicos do próprio HC, por exemplo. Então, a gente pretende manter esse serviço de teleconsultas de forma regular, né? E a gente está avaliando aí qual foi o impacto disso sobre a saúde. O que a gente está fazendo agora e quais são as perspectivas para o futuro? Existe um projeto do Ministério da Saúde com o Ministério da Defesa, que chama Telesaúde Brasil, que tem convidados aí de diferentes núcleos, o núcleo do Rio Grande do Sul agora também trouxe, Santa Catarina, Goiás, que tem a ideia de fornecer em locais distantes de fronteira, e, na verdade, o principal mérito desse projeto está integrando as diferentes plataformas desenvolvidas pelos diferentes núcleos, né? A gente tem um projeto de um estudo clínico randomizado dessa estratégia digital financiado pelo Medical Research Council, em inglês, e a gente tem algumas coisas com o próprio Ministério da Saúde, um convênio via OPAS, né? A gente começa com a espirometria agora a partir de agosto, né? No mesmo sentido do TeleCG, né? A gente sabe que o Rio Grande do Sul tem uma experiência grande com isso. A gente tem feito TeleCG para os pacientes COVID, né? Tem um outro projeto com o MEC de doentes crônicos no contexto da pandemia do Covid, que é esse que a gente está fazendo dentro do hospital, e a gente tem produzido cursos ou divulgado ou hospedado para diferentes áreas do Ministério da Saúde, desde informação de saúde, carga de doença, a sífilis e nutrição na atenção primária à saúde, né? Nós fomos agraciados como um dos centros de inteligência artificial em saúde, né? Então, na verdade, foram 6 centros escolhidos para o país como um todo, e a estratégia de saúde digital é central aí dentro desse centro, que vai ser hospedado, então, na UFMG, em parceria com a URGS e com a UFAM, né? Então, nós vamos receber um financiamento mais perene de 5 anos para conduzir, gerar produtos estudos e produtos de inteligência artificial, e a gente considera que a telesaúde é essencial para isso, né? Essa é uma rede, tem muitas pessoas atuando, eu sou, né, de alguma certa maneira, coordeno hoje, mas nem sempre fui eu que coordenei, nem sempre será, então, na verdade, esse trabalho é um trabalho de muita gente, né? Obrigado, gente, acho que eu passei alguns minutos aí. Obrigado, Tom, muito bom, excelente. Temos várias questões para discutir a respeito da sua apresentação, especialmente, né, considerando o apoio, né, necessário às equipes da Estratégia de Saúde da Família, da rede básica, no cuidado às condições crônicas, né, e as debilidades que se tem, de modo a garantir a integralidade do cuidado com equidade para toda a população. Vamos passar para o Carlos. O Carlos faz a sua apresentação e aí depois abrimos uma discussão geral com os colegas. Pode ser? Ótimo. Beleza. Obrigado, Tom. Carlos, por favor, você.
Você pode se apresentar e ainda fazer a apresentação do seu tema. Vamos lá. Como a Claunara disse, né, eu sou médico de família, sou preceptor aqui na UBS do Clínicas, trabalho como professor também no curso de bacharelado em saúde coletiva aqui da URGS e sou coordenador de TI no Telesaúde RS. Então, eu vou falar um pouco sobre o nosso núcleo, mas também vou falar bastante sobre a questão da consulta remota, né? Por isso esse título, 18 anos em 2 dias, né? Os próximos passos para a discussão da consulta remota. Vamos lá. Antes disso, né, falando um pouco do nosso local aqui, do Telesaúde RS, Minas está bem nos primórdios mesmo, né? Então, acho que vocês já têm trabalhos aí, já desde 1995, né? Nós começamos também junto com vocês lá nas primeiras conversas em 2005, mas efetivamente começamos a trabalhar em 2007 com teleconsultorias de texto na época, de forma rudimentar, utilizando e-mail e editora de texto como o hoje. E em 2013 assumimos a teleconsultoria por telefone, o suporte assistencial para toda a APS brasileira a partir de 2013, e em 2017 iniciamos com a nossa experiência em telepresença em avaliação oftalmológica, né, para todo o Rio Grande do Sul, um trabalho que também foi premiado pela OPAS, né, prêmio APS Forte para o SUS. Né. A epidemia teve, né, um efeito forte no nosso processo de trabalho, nos obrigou, principalmente o meu pessoal da TI, a reestruturar toda a nossa infraestrutura para conseguir migrar mais de 80% da nossa equipe para home office, sem prejudicar nem a quantidade nem a qualidade, né, da nossa produção. Nós temos, em termos de consultoria, vocês vão ver que eu vou usar pouco o termo tele, depois eu vou explicar por quê. Nós temos, então, mais de 250 mil teleconsultorias por telefone respondidas para todo o Brasil, com uma evitação de 64% dos encaminhamentos para outros níveis de atenção, ou seja, 2 em cada 3 pacientes discutidos são mantidos na atenção primária de saúde. Isso varia, né? Isso é uma média. Na Infecto chega a 85% de evitação, e mesmo na neurocirurgia nós conseguimos 30% de evitação de encaminhamento. Trabalhamos aqui fortemente com o complexo regulador estadual, já são mais de 100 mil casos discutidos, usando a mesma estrutura do nosso 0800, né, um telefone gratuito que nós utilizamos para todo o Brasil, e também utilizamos ele para discussão de casos de regulação aqui no Rio Grande do Sul. Com isso, e esse nosso modelo serviu para o Regula Mais Brasil, que hoje está implantado em todo o Brasil. Com isso, nós conseguimos uma redução drástica tanto do tamanho da fila de espera, como do tempo de espera. Vocês podem ver aqui na neurologia, né, de 647 dias, caiu para menos de 45 dias. Em termos de consulta, né, consulta remota, nós já temos mais de 40 mil avaliações oftalmológicas, com apenas 30% de conversão de necessidade, né, de atendimento presencial, e agora com o Covid, são mais de 20 mil avaliações realizadas com apenas 2% de necessidade de conversão. Em termos de diagnóstico, nós damos cobertura para 100% da necessidade da demanda de espirometria do Rio Grande do Sul, já são mais de 60 mil laudos. Também trabalhamos com laudos de dermatologia e de estomatologia. E na parte de educação, temos mais de 65 mil pessoas certificadas nas 118 edições dos nossos 32 cursos em todo o Brasil. E o nosso portal de transparência tem 2 milhões de usuários, com cerca de 265 mil acessos mensais. As nossas perguntas da semana, segundo opiniões informativas, nossos protocolos de regulação, nossos sumários clínicos, que são produzidos, né, que servem para dar suporte aos nossos teleconsultores, mas também são fartamente acessados tanto pelos usuários do Brasil quanto fora daqui. Bom, por que 18 anos? Né?
em 2 dias. 18 anos foi o tempo entre a primeira resolução de telemedicina e o último ofício que saiu a respeito no Conselho Federal de Medicina. 2 dias, porque foi o espaço entre o ofício e a portaria ministerial. Na realidade, é uma epopeia de cerca de 100 anos entre a proibição e a liberação da consulta remota no Brasil. Antes do Código de Ética Médica, os primeiros códigos deontológicos não tocavam nesse assunto. Isso foi tratado a partir de 1931, quando se proibiu qualquer consulta ou avaliação por correio, rádio ou jornal. E, em 1953, se cunhou o famigerado artigo, que permanece com a mesma redação até hoje, onde é vedado ao médico a avaliação do paciente sem exame direto, salvo em casos de urgência e emergência. Então, isso foi incorporado à primeira edição do Código de Ética Médica, onde também se acrescentou a proibição do uso de televisão ao jornal, rádio e correio. Em 1988, se manteve a mesma redação, e foi sobre essa ED que foi elaborada a nossa primeira resolução de telemedicina, que era um tanto vaga, e esperava-se que em 2009 houvesse mudança, mas não, reproduziu-se o mesmo artigo que já vem sendo repetido, mantendo essa proibição da consulta remota. Paulatinamente, foram ocorrendo liberações. A resolução de 2011 finalmente admitiu, que pediatras e médicos de família já faziam desde sempre, que era dar assistência para os pacientes que já vinham sendo atendidos para esclarecimento de dúvidas e, na realidade, já se fazia consultas. A resolução da radiologia na liberação da teleradiologia em 2014 serviu de paradigma para todas as emissões de laudos à distância utilizada até hoje. Em 2017, quando se liberou aplicativos tipo WhatsApp para contato com os pacientes, se pensou, bom, a partir de agora, a próxima resolução vai liberar a consulta remota, o que ocorreu em 2018. Vocês veem essa imagem histórica aí da consulta remota já sendo feita por televisão desde 1968, nos Estados Unidos. Então, demorou um tempinho para chegar aqui, mas ela já foi revogada logo em seguida, devido à ação dos diversos conselhos regionais de medicina. E, jogando uma pá de cal, se aprimorou a redação do artigo, colocando que, além da proibição do exame sem contato direto, é proibida a prescrição, a avaliação por qualquer meio de comunicação em massa, incluindo também a internet. Esse mundo onde a consulta remota, esse Brasil, onde a consulta remota era proibida, deixou de existir, então, com a pandemia. É um Brasil que não retorna mais. O ofício do dia 19 de março, do Conselho Federal de Medicina, apesar de abusar dos teletermos, e colocar mais confusão um pouco nessa discussão, ele libera eticamente os profissionais para que façam consulta remota. O melhor documento normativo que nós temos no país é a portaria ministerial do Ministério da Saúde, a 467, depois eu vou falar um pouco mais sobre ela, e temos pela primeira vez, em abril, a telemedicina regrada por lei federal no Brasil. A partir desse ofício, dessa portaria, todos os outros conselhos profissionais da área da saúde também produziram suas normativas. Nesses 100 anos que nós ficávamos aqui no Brasil brincando de corrida de lesma, o resto do mundo mais evoluído caminhava a passos largos. Então, à medida que todas as tecnologias digitais, envolvendo minimamente eletricidade, foram sendo criadas, foram sendo apropriadas para a sua utilização na saúde, para a discussão de casos, e envio de dados de saúde por telégrafo. A primeira consulta telefônica registrada, tem um registro no Lancet, foi em 1879. Já em 1906, o Einthoven, o inventor do eletrocardiograma,
faz o primeiro telecardiograma com aquele aparelho que vocês podem ver na imagem, extremamente portátil, onde você tinha que colocar o pé numa solução salina para melhorar a condutividade, e ele conseguiu enviar sinais, né, já por telefone naquela época. Na sequência, o rádio é utilizado principalmente pelas marinhas mercantes e militares para discussões de casos clínicos e até mesmo cirúrgicos de navios em curso. O fax é utilizado para envio de imagens radiológicas em 1948. A televisão passa a ser utilizada para consultas remotas em 68. E, a partir daí, as coisas começam a evoluir mais rapidamente, principalmente em função das demandas militares e aeroespaciais, e, claro, com a sedimentação da internet em 1990. Com isso, as publicações de experiências e relatos de trabalho em telemedicina e telesaúde pularam de 200 publicações por ano para mais de 1.600 publicações, isso só na bibliometria do PubMed. Então, um salto exponencial que alavancou, então, o crescimento da telesaúde, principalmente no início dos anos 2000, no nosso novo milênio, com a proliferação dos aparelhos móveis, né, e a proliferação também de aplicativos. Além disso, se sedimentaram, né, conceitos de internet das coisas e saúde conectada. Claro que a maior penetração popular é dos dispositivos móveis. E aí já se segue voando. Em 2015, já começam as primeiras aplicações de computação em nuvem na saúde e inteligência artificial. O Arteris, né, é um aplicativo dessa época. E, mais recentemente, estruturas do mercado financeiro eletrônico já estão sendo adaptadas para a saúde. Então, o que era futuro já passou, principalmente para imigrantes digitais desavisados como nós, né? Não nascemos imersos em tecnologias. Para nativos digitais, nem tanto, mas já são relativamente comuns os sensores vestíveis, delutíveis e injetáveis, né? Esses injetáveis intramusculares, me lembro de ter visto o primeiro em 1996, no segundo Fórum Nacional de Ciência, Tecnologia e Saúde, que foi em Curitiba, se eu não me engano. Também, né, já temos a inteligência artificial aplicada para apoio e suporte ao diagnóstico e à prescrição. Né? O Babylon, lá no NHS, se advoga até a capacidade de fazer diagnóstico melhor do que médicos. Isso ainda tem discussão. Triagem ele já faz melhor do que médicos e enfermeiros. Já existe comprovação para isso. Já temos possibilidades de fazer exame físico apoiado e autoexame físico assistido em absolutamente todos os órgãos e sistemas do corpo humano. Em função da redução do custo e do aumento tanto da quantidade quanto da sensibilidade e precisão dos sensores que nós trazemos embarcados nos nossos dispositivos móveis, já é possível fazer com que os pacientes façam, né, vídeos de avaliação otológica para enviar aos seus médicos, fotografias dermatológicas, fundoscopia e com esse dispositivo já liberado pelo FDA, já é possível que o paciente envie sinais de ausculta cardíaca, pulmonar e abdominal. Além disso, através de Bluetooth, já é possível fazer leituras de ecocardiograma, de eletrocardiograma e de espirometria. Já tem dispositivos mais avançados, inclusive, você simplesmente sopra no microfone e ele faz a avaliação espirométrica, né? Além disso, esses com menor penetração, algumas já há como se fazer por meio de gota de sangue, avaliação citométrica, citometria, né? Reconhecimento de micro-organismos e vários exames sérios. Também, sem tocar o paciente, já é possível fazer avaliação da pressão arterial por videopleximografia. E não para por aí. Né? Isso aqui ainda é futuro, né? Nada substitui o contato pessoal por enquanto, mas o MIT já tem pesquisas para dispositivos ápticos para simular as sensações de toque, pressão e temperatura nas duas extremidades do contato. Né? Enquanto isso, os smartphones não ficam atrás. Já temos um trabalho mostrando a palpação abdominal guiada pelo médico, né, onde o paciente faz a sua palpação,
para diagnóstico de apendicite, usando o acelerômetro, né, embutido nos smartphones. Enquanto isso, né, enquanto nós também patinávamos nesses 18 anos de não regulamentação da consulta remota aqui no país, ela já era normatizada na maioria dos estados americanos e no Canadá, na maioria dos países europeus, no México e na Argentina, na Austrália, em vários países asiáticos, ou seja, no mundo todo, nos 5 continentes. Em 2002, 25% dos atendimentos em atenção primária nos Estados Unidos e na Inglaterra já eram realizados de forma virtual, e a Kaiser Permanente, de 2015 e 2016, teve os atendimentos presenciais superados os atendimentos virtuais nominalmente. Bom, eu sempre digo que viajar no tempo é uma questão de geografia, né? Enquanto nós temos lugares menos avançados, né? O efeito pandêmico aqui no Brasil foi a liberação da consulta remota. Como ela já é liberada no mundo inteiro, nos países no mundo mais desenvolvido, já se conversa largamente sobre a liberação do licenciamento interestadual, né? Para evitar que as barreiras estaduais impeçam o acesso das pessoas aos médicos que, sabidamente, se concentram em outros lugares que não no interior. Bom, para fazer uma discussão, uma boa discussão da consulta remota pós-pandêmica, tem que se abandonar alguns pontos arcaicos de retrocesso científico. A primeira coisa é o sofisma do distanciamento. A primeira tecnologia analógica que afastou médicos e pacientes foi a invenção, em 1816, do estetoscópio, né, que evoluiu nas suas diversas formas, né, até chegar hoje ao estetoscópio eletrônico, que já foi superado também pelo smartphone. O que é mais desumano? É usar tecnologias para afastar profissionais e pacientes, ou simplesmente deixar de atender esses pacientes, não dar acesso, ou abrir mão da qualidade, acurácia, precisão e redução de custos, que, como nós vamos ver aqui na sequência, é outra coisa que tem que ser abandonada. Usar TIC em saúde funciona? Sim, aumenta o acesso, aumenta a qualidade e reduz custo, tanto na atenção primária quanto na atenção especializada, em muitos e vários e sólidos ensaios clínicos randomizados, demonstrando redução de morbimortalidade, diminuição de hospitalizações, consultas de urgência e emergência, com um grande aumento também, né, do número de publicações e no número de ensaios nessa área, também com ensaios específicos mostrando redução do custo associados ao aumento do acesso e da qualidade, né? Outra coisa que a gente tem que abandonar são esses teletermos, né, que só confundem e desviam a atenção. Quem é que fala em um telebanco, fazer um telepagamento, um teledepósito? A gente usa o nosso banco, a gente faz transações financeiras. Todo mundo já faz isso, até minha mãe já faz isso. E não há nenhum consenso das definições, tanto de telesaúde como de saúde eletrônica, de saúde móvel, com várias revisões mostrando um dissenso total nesses termos, né? Já se discute que a telemedicina tem que abandonar esse prefixo e ser o que ela sempre foi, medicina. É muito mais fácil regrar, né, coisas que a gente já conhece. O próprio Bachur, né, que pesquisa, acho que desde 1970 e poucos, de telemedicina, ele mesmo tem trabalhos desenvolvendo estudos de taxonomia em telemedicina, até ele já está de saco cheio dessa discussão, baseada em teletermos, né? Já coloca isso nos últimos artigos dele, principalmente em relação à pandemia. Os termos corretos não é teleconsulta, telediagnóstico, teleprescrição, é consulta, diagnóstico, prescrição, são os atos profissionais consolidados de todas as categorias profissionais. E isso, nisso a portaria ministerial acertou em cheio. Os únicos teletermos que ela usa são telemedicina e telesaúde. O resto, ela normatiza como consulta, diagnóstico e prescrição mediados por tecnologias, mas são consultas, diagnósticos e prescrições. Bom, outra discussão péssima que ainda se faz, desculpa, é a respeito da primeira consulta presencial obrigatória. Isso é um contrassenso que pode causar mortes. Isso é ridículo, obrigar que um paciente faça a primeira consulta presencial para só então poder ser atendido
em consulta remota. Nós temos esse exemplo de uma profissional aqui no Rio Grande do Sul, uma paciente diabética que não conseguiu acesso presencial, comprou a sua insulina, e na receita tinha 5 unidades, ela ia se auto-aplicar 5 ml de insulina, né? Mas aí ela conseguiu acesso por teleconsulta com essa médica, que avisou ela que se ela usasse aquela dose, ela iria morrer. Então, salvou uma vida aqui com teleconsulta. Em países mais desenvolvidos, isso gera até processo antitrust, né? Como a gente vê no Texas, lá nos Estados Unidos, obrigar as pessoas, né, a fazerem uma consulta presencial quando elas estão precisando de acesso. A superioridade entre o virtual e o presencial é uma questão de contexto. A pandemia provou isso. Como o Tom acabou de dizer, vidas são salvas, tanto de pacientes quanto profissionais de saúde, pela evitação de deslocamentos desnecessários, de contatos desnecessários, de contatos físicos desnecessários. Até pegada de carbono diminui. Com telesaúde já tem estudo mostrando isso claramente. Então, essa é uma discussão ultrapassada. Não se pode admitir mais discutir esses pontos que eu estou colocando até agora. Uma grande proporção de consultas não urgentes podem ser atendidas à distância. A gente tem isso aqui no nosso serviço, eu mostrei lá nos primeiros slides. Só 29% de conversão numa consulta especializada oftalmológica e 2% de conversão em avaliação de COVID e de doenças crônicas não transmissíveis. Bom, ultrapassadas essas bobagens, né, a gente tem que partir para o que realmente interessa. São pontos necessários para a evolução dessa conversa. Um deles é a questão da inclusão e da fluência digital. Felizmente, isso está melhorando. Vocês podem ver aí, mostrando, né, Brasil e Estados Unidos. Apesar de nós termos ainda 40 milhões de brasileiros e eles têm 20 milhões de americanos desconectados, sistematicamente esse número vem caindo. Eu estou curioso para ter até os nossos dados pós-pandêmicos, provavelmente deve ter caído mais ainda. Então, essa é uma questão, não só o acesso, né, digital, e esse acesso, aí quando você começa a separar os grupos, né, vamos ver que tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, o pior perfil de acesso é de uma mulher negra, pobre, idosa, que vive no meio rural. Esses são os piores níveis de acesso nos dois países. É a história da exclusão social, né? Ela também é uma exclusão digital. Bom, outra questão que as pessoas batem muito em cima é a falácia da segurança dos dados, essa ilusão de privacidade que a gente tem. Só em 2020 foram 1.500 violações de dados, com 2,6 milhões de registros vazados. E as pessoas continuam, né? 78% das pessoas aplicam a mesma senha em várias contas. Então, obviamente, isso complica. A pandemia causou um afrouxamento, né, nas leis gerais de proteção de dados, tanto aqui quanto na Europa, nos Estados Unidos, em todos os países, justamente para poder se mobilizar, né, todo esse novo acesso eletrônico. Felizmente, o incremento na utilização de prontuários eletrônicos sérios e certificados, naturalmente, já nos leva a uma aproximação à Lei Geral de Proteção de Dados. Se vocês olharem o texto da LGPD, vocês vão ver que ela é bastante lúcida, né? Ela entende que é impossível evitar uma invasão eletrônica de dados. E ela trabalha para minimizar esses acessos acidentais ou ilegais de dados pessoais, de dados sensíveis. É óbvio que sempre vai ser melhor do que o papel, né? Um prontuário em papel que ficava numa estante, num armário que qualquer um conseguia mexer, principalmente, né, em unidades de saúde, como ainda existe, né? O fortalecimento e o barateamento, né, dos certificados digitais, a pandemia também trouxe isso, né, a popularização da assinatura eletrônica avançada, né? Imaginem você comprar um chiclete assinando como se você estivesse com um escriturário, né, um oficial de cartório à sua frente, reconhecendo essa assinatura pela verdadeira, nem pela semelhança, porque isso que significa usar uma assinatura eletrônica avançada. É como se você carregasse um cartório dentro do seu smartphone. Não só o cartório, mas o oficial de cartório em tempo real dentro do seu smartphone. Além disso, uma grande promessa, né, é a utilização de blockchain
tanto para auditoria e rastreamento, né, que é o que é utilizado hoje em dia no mercado eletrônico, né? As criptomoedas utilizam blockchain para fazer tanto a autenticação descentralizada, com uma grande resistência, então, pela autenticação à invasão e, principalmente, uma resistência à modificação dos dados. É extremamente difícil você quebrar toda a cadeia, né, de autenticação e formalização dos documentos. Isso provavelmente vai nos dar muita segurança nos próximos tempos. E aí, uma outra questão muito forte que a gente tem que começar a discutir com os conselhos profissionais, né, é o uso inteligente da capacidade instalada que nós temos de profissionais na resolução das desigualdades regionais. Nós temos um país com uma enorme área territorial, um número absurdo de municípios, muitos deles até deveriam ser distritos, não municípios, com mais de 200 milhões de habitantes e com 500 mil médicos para servir isso tudo. Então, nós temos 30% da nossa população vivendo só em 50 desses 5.570 municípios, que são 50 municípios com mais de 500 mil habitantes, que ocupam só 6% do nosso território e são atendidos por 60% dos médicos que estão situados, né, nesses 6% do nosso território. Enquanto 15% da população dos 3.800 municípios com menos de 20 mil habitantes, que ocupa 50% da nossa área territorial, é atendido, né, localmente por apenas 3% dos nossos médicos, segundo os estudos de demografia médica e também os dados do IBGE. Bom, além disso, nós temos, né, a velha disparidade público-privada. 21% dos nossos médicos é SUS exclusivo, 28% é privado exclusivo e 50% tem dupla prática. Parece bonitinho, né? Mais ou menos bem distribuído. Só que 72% da população depende do SUS e 28% usa planos privados, o que nos dá, né, uma concentração de 2,3 médicos para essa população no SUS e 6,5 médicos por 1.000 habitantes, né, para o serviço privado. Então, isso compromete, obviamente, acesso e qualidade da atenção. Além disso, uma coisa que pouca gente olha, está no estudo demográfico, se não me engano, de 2015, e não foi revisto ainda, mas provavelmente está na mesma situação, é o deserto demográfico que nós temos na atenção ambulatorial do SUS. 51% dos nossos médicos estão na atenção hospitalar, 23% estão na atenção primária, e só 4,8% dos médicos estão na atenção ambulatorial do SUS. Isso aqui são todos números do SUS. É um deserto, né? Se você precisa de um cardiologista, de um endocrinologista, de um dermatologista, você vai ser atendido na atenção primária, vai ser encaminhado, você vai ter acesso, né, na atenção hospitalar, tem bastante porta de entrada, mas esqueça, você vai ficar de 2 a 7 anos esperando numa consulta ou por um procedimento na atenção ambulatorial especializada. É horrível isso. Bom, Estados Unidos, União Europeia e Austrália têm trabalhado em reformas que levem em consideração o controle histórico, né, dos estados sobre o licenciamento. E eles estão chegando à conclusão que um aperfeiçoamento das relações entre os conselhos federais e os estaduais pode proteger tanto as categorias profissionais quanto os pacientes. É um modelo híbrido, onde profissional e paciente ficam sob a tutela solidária dos conselhos da sua localização geográfica e os conselhos federais intermediam essa comunicação e são responsáveis pela emissão da licença nacional. Então, se eu cometer um erro médico, né, eu vou ser auditado pelo conselho regional aqui do Rio Grande do Sul, e se o paciente for do Ceará, ele vai ser atendido, né, e também auditado pelo Conselho do Ceará, com a intermediação do Conselho Federal de Medicina. Isso é financeiramente viável. Nós temos uma estrutura, inclusive, melhor que a dos Estados Unidos, nesse sentido, mais consolidada. 30% de todo o nosso recolhimento de contribuição anual vai para o Conselho Federal de Medicina. Então, é uma questão apenas de organização. Não tem por que a gente manter essa alta densidade de atendimento nas capitais e no litoral, né, deixando o nosso interior, as nossas favelas, os nossos locais de difícil acesso nas grandes cidades, à mercê desse vazio demográfico de atendimento, quando a gente pode aumentar tremendamente o acesso utilizando outros profissionais da área da saúde, dando suporte
fazendo consulta remota, fazendo exame físico apoiado, barateando as consultas e dando acesso para as pessoas. Então, muito bom, grande Carlos. chata Precisa ir finalizando para a gente poder ter um tempo para o debate, tá bom? Certo, 2 minutinhos aqui. Então, só para frisar essa grande importância do licenciamento interestadual. A consulta remota é plenamente apropriada nas redes, apropriável, né, como tecnologia nas redes de atenção e saúde, permitindo transição do cuidado, né, utilizando o espaço físico do paciente, da atenção primária e da assistência. Então, são contatos multidirecionais e multipresenciais, né? As unidades de saúde podem se dar apoio no caso de falta incidental, né, ou programada de profissionais, onde uma unidade pode atender a outra, a velha consultoria entre profissionais. Um paciente que esteja excluído digitalmente pode sair da sua casa, se dirigir à sua unidade de saúde, onde tem uma infraestrutura, né, e utilizar essa infraestrutura remota para entrar em contato, por exemplo, para fazer consulta com o seu cardiologista na assistência ambulatorial, e além da revisão de pacientes dentro da atenção da assistência hospitalar. Então, muitas possibilidades, né? Como a gente já fala desde 2019, tendo a telesaúde como eixo organizacional dos sistemas universais de saúde do século XXI, né? Centrado nas pessoas, com um acesso regulado, fortemente focado no registro eletrônico em saúde, obviamente com financiamento adequado e podendo, inclusive, fazer substituição, processo substitutivo na atenção especializada, onde está o maior vazio demográfico, como a gente tem, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, o acesso através da oftalmologia, através da espirometria. Então, precisamos parar de ser Programa Nacional de Saúde, né? A saúde tem que passar a ser uma política de saúde. A nossa última produção é essa, né? O nosso livro de consulta remota, que também está disponível, acho que alguns de vocês até devem ter recebido ele. Então, encerro a apresentação, fico à disposição de vocês para o debate. Maravilha, maravilha. Muito obrigado, Carlos, muito obrigado, excelente. Acho que temos aí, né, um conjunto de informações, de reflexões que o Tom e o Carlos nos trouxeram, muito importante para o debate que se coloca hoje, né? E com certeza não teremos, nem em relação a questões, né, agudas, infecciosas, graves, como a pandemia de Covid, tampouco para o conjunto das condições crônicas sob a responsabilidade da atenção primária à saúde, de resolver esse problema com abordagens, tecnologias, recursos do século XIX e do século XX. Né? Nós precisamos estar atualizados e contextualizados, e isso é muito importante, porque, bom, eu trabalho na Universidade Federal de Pelotas, já fui secretário municipal de saúde lá naquela cidade, e me lembro que a gente, né, no início da década, né, nos anos 2000, nós tínhamos uma situação que um usuário com condição crônica, tipo uma hipertensão, por exemplo, uma cardiopatia, para fazer um eletrocardiograma simples, ele levava 6, 8, 10 meses, como vocês mencionaram. Eventualmente poderia não conseguir. Mas para fazer um cateterismo, ele conseguia em 5 dias úteis. Então, havia, né, por questões da forma de remuneração, da forma de pagamento do Sistema Único de Saúde, da valorização das estratégias de cuidado, havia, né, um pagamento muito maior por né, um exame sofisticado de alta complexidade em cardiologia, e logo a oferta era grande, e ninguém fazia eletrocardiograma. E as equipes não tinham, e os usuários, especialmente, não tinham. Então, na qualidade do cuidado, na integralidade do cuidado na atenção primária, um dos elementos críticos depende de alternativas como o Tom e você coloca, Carlos. Ou seja, nós temos aí um enorme potencial, nós precisamos resolver essa questão do ponto de vista, né, de garantir não só a universalidade do acesso, mas especialmente a integralidade e a equidade, e isso não pode ser feito, né, com essas tecnologias ultrapassadas. Foi muito crítica a situação do Conselho Federal de Medicina, de vários médicos, vários colegas com liderança nessa área, advogando os absurdos, né, contra as teles, por assim dizer, o que você diz, né, não é a tele, digamos, a tecnologia contemporânea, né, que pode produzir
esse chamado. Olha a riqueza desse nosso encontro, com cada um de nós em um lugar do Brasil, poderíamos estar em qualquer lugar do mundo fazendo isso. Então, essas mesmas cabeças, né, antiquadas, elas advogaram, né, o fim da educação à distância, o fim das teles na aplicação em saúde, o fim de todo aquilo que pode ser estratégia promotora de equidade e de inclusão de pessoas, né, fora das condições de acesso e de qualidade do cuidado. Então, eu quero abrir a discussão, quero agradecer muito as apresentações e quero abrir a discussão, então, para que os colegas façam suas colocações e a gente faça um bom debate nessa manhã. Muito obrigado. Lígia, algum comentário? Não podemos abrir para o debate. Eu tenho duas excelentes apresentações e informações muito amplas, né, sobre a questão do telesaúde, da sua importância, certamente que é inegável. Nós temos feito um trabalho também em municípios rurais remotos em que isso fica totalmente claro sobre a necessidade desse tipo de apoio e mais as informações sobre a qualidade, né, dos diagnósticos e etc. e tal por esses meios. Acho muito importante. A minha pergunta, Tom, é uma pergunta bem simples. Como funciona atualmente o telediagnóstico em cardiologia? Você tem relação com 1.000 municípios. Como que é feito esse contato, esse intercâmbio? Os municípios pagam? Como que é financiado? É um serviço que consegue continuar ao longo do tempo? Assim, bem simplesmente, como que funciona? E uma outra para o Carlos também. Claro, a gente conhece o telediagnóstico do Telesaúde do Rio Grande do Sul, muito importante pelo telefone, a sua importância, e um pouco como que tem, mais assim, em termos práticos, como que tem funcionado atualmente o telediagnóstico e como que se conformou também nos tempos da Covid. Né? Mas são perguntas, mas acho que podia abrir aqui para comentários, né, Paquinho? E daí depois eles vão anotando e respondem no conjunto, né, para ver o conjunto das questões. Ótimo, vamos fazer assim. Então, além da Lígia, temos o Alain e a Cristiane que manifestaram. E o Renato. O Renato na sequência, tá bom? Depois vamos recolhendo mais inscrições. Então, Alain, Cristiane e Renato. A minha pergunta, na verdade, é mais para o Tom, é uma questão que me chama a atenção. Quer dizer, a tecnologia ela potencializa a escala de atendimento, né? Isso é um dado absolutamente objetivo. Agora, como é que você avalia se essa potencialização tem efeito direto sobre a qualidade do atendimento? A minha dúvida é possível você mensurar a mudança de qualidade de atendimento com essa potencialização da escala? Obrigado, Tom. Cris? Bom dia a todos. A minha pergunta é para os dois, na verdade, e dizer que eu gostei muito das apresentações, fiquei bastante instigada com o debate, com os números que vocês trouxeram, e eu gostaria de saber como que vocês enxergam nos serviços a mobilização dos profissionais de saúde. Como mobilizar profissionais de saúde, estudantes, para operacionalizar esses fluxos por meio das teles. Né? Eu acompanhei um pouquinho os projetos do PET Saúde Interprofissionalidade nesse momento atual do PET, como assessora. E na rede básica, muitos profissionais foram fazendo tele da maneira que encontravam ali de fazer para dar conta da Covid. Né? Então, como vocês veem essa questão desse material humano, que às vezes não está preparado para as teles? Obrigado, Cris. Renato, faz favor. Bom dia a todos. Queria agradecer pelas apresentações. Agora, eu fico sempre com umas dúvidas, né? Porque em relação ao enfoque que Tom apresenta, que Carlos apresentou, esse que coloca a telemedicina, ou como queremos, whatever chamá-la, ao centro. E sobre essa crítica da consulta presencial, que é uma bobagem e tal.
Eu entendo o significado de tudo isso. Agora, isso me preocupa muito dentro de um contexto no qual essas informações podem ser usadas de forma banalizada, superficial, e se transforma. Eu penso, não sei, ou seja, eu entendo que naquele caso específico da diabética que ia tomar uma dose absurda de insulina, é óbvio que eu não posso impedir uma consulta eletrônica porque não teve uma presencial antes, mas a presencial eu um dia vou ter que fazer. Ou seja, eu não sei, a atenção primária, como eu estudei, tem 7 atributos. O que você me fala me resolve 4. Os outros 3 não me resolvem. Então, a minha pergunta é, como é que usamos isso para aqueles outros 3 atributos, para a humanização, para a relação médico-paciente, para conhecer o território, a dimensão do território? As pessoas, tudo bem, usam a internet, mas continuam morando na comunidade, na área rural. Não é que porque tem internet ele tem água potável, tem esgoto. Então, ele me tira, me preocupa, porque resta o foco de algumas dimensões que são aquelas que caracterizam a atenção primária, e são aquelas que vão cair se esse processo de transformação vai acontecer, porque se fazemos PPP, se fazemos planos populares, é óbvio que os primeiros, os atributos mais frágeis são aqueles comunitários. Então, eu entendo e vejo uma oportunidade futura de extensão da escala, de ampliação, de qualidade. Eu concordo com tudo isso e sei que aquela é a direção. Mas me preocupa um pouco a velocidade e o tipo de regras que vamos colocar isso, porque jogar tudo fora e dizer que agora é diferente é sempre uma coisa que, francamente, me deixa um pouco... né? Porque, no final, a saúde da família do Brasil não é que não teve resultados, né? Tudo bem, com a telemedicina ia ser melhor, ia aumentar a escala, mas não é que não deu certo, né? Porque aquilo ali não há controvérsia. Então, eu mudo com muito prazer, é ótimo, inovamos, mas não podemos esquecer toda a acumulação de resultados que tivemos até agora, porque o risco é sempre... né? Agora, se fala só para da última coisa, se fala do cadastramento do Previne. Então, o cadastramento é o quê? É fazer uma consulta online, já é cadastrado, aquilo é cobertura, aquilo é acesso, enfim, sabe, é mais complicado, né? Falamos de financiamento, falamos de como é que tudo isso, as prioridades, as políticas, os recursos vão se mover em base a isso. Bom, enfim, era só para dar uma problematização. Eu sei, eu sou fã disso, não tenho nada em contra, eu concordo com tudo que você falou, acho aquele jogo ali, jogo de louca, chamamos em italiano, boa, acho extraordinária a sua análise. Só eu penso a quem recebe essas informações com a cabeça olhando para outro lado, que não é aquele da saúde universal, como nós entendemos. Obrigado, Renato. A ver se ainda temos mais algum. Totalmente de acordo. Pedro, talvez fazer em blocos para a gente não perder demais, que tal? Tá bom, tá bom. Então, beleza. Fazemos, então, o debate sobre essas 3 colocações e fazemos uma nova rodada. Beleza. Pode ser você primeiro, Tom. Posso. Eu vou tentar explicar um pouquinho como funciona o telediagnóstico e caminhar um pouco nas outras questões que são comuns Bom, primeiro, a regulamentação assim, os procedimentos de telesaúde ainda não fazem parte do rol, né, de procedimentos do SUS, então não estão lá no SIGTAP e eles não são remunerados de uma forma habitual. Esse era um plano que um dos grupos que esteve, na verdade o Ermo, quando esteve lá, pensou em fazer, mas que não houve tempo, né? As coisas passaram antes disso, né? Então, a gente trabalha com TEDs, né? Então, isso tem toda a instabilidade que todos vocês podem imaginar, porque só nesse governo já são 4 ministros da saúde, e isso se aconteceu previamente também, né? Então, se trocam equipes, tem que explicar o que está acontecendo e como que as coisas vão seguir em frente, e aí se convence, se faz e se continua. Não é uma coisa estável. A gente trabalha
basicamente, a gente recebe por unidade de exame realizado, um valor que é próximo ao valor da tabela do eletrocardiograma, da realização do eletrocardiograma pelo SUS, então o custo é muito baixo, vários estudos de custo-efetividade realizados, mostrando que é extremamente custo-efetivo, quanto mais distante, né, o local de realização do eletro, mais custo-efetivo. Qual que é o processo de adesão? Assim, né? Então, os municípios, a gente tenta trabalhar com um núcleo, um grupo estadual que se responsabilize por priorizar onde que vai receber, decidir isso dentro das instâncias colegiadas estaduais e que compra os eletros, de alguma maneira organiza, nos ajuda a organizar a implementação. A gente tem vários métodos, desde implementação totalmente à distância. Antes da pandemia, a gente tinha um sistema muito estabelecido de implementar, que funcionou no Acre, funcionou no Mato Grosso, quer dizer, que a gente faz algumas visitas, recebe a equipe, treina uma equipe do Estado ou do Núcleo de Telesaúde ou da Secretaria de Estado de Saúde e conduz parte das reuniões presenciais, parte à distância, mais recentemente tudo tem sido feito à distância, né? E a partir dessa, a gente pede que o Estado ou o município solicite para o Ministério da Saúde, atualmente é a Diretoria de Saúde Digital que autoriza ou não, né? E a partir daí a gente começa as conversas para que as coisas ocorram. Não há nenhum custo, né, para o paciente, obviamente, mas para o Estado é basicamente o custo de participar, então, dessa organização, e os eletrocardiógrafos, os últimos convênios e TEDs não incluíram, então a gente precisa que eles comprem, a gente tem uma gama de equipamentos que podem encaminhar o eletro, que é quase todos do mercado nacional, os digitais. Então, isso se torna mais simples, ele conduz ali, ele compra e ele mesmo coloca os eletros nesses municípios. O eletro, ele funciona já indo um pouco na questão 2 e 3, ele funciona muito bem, assim, porque o requisito técnico de realização ele não é tão sofisticado, a gente tem problemas e a gente monitora o posicionamento de eletrodo, a gente tem como ver um pouco isso, mas de uma forma geral, né, é muito fácil treinar algum profissional para adquirir. O médico, que é o profissional mais resistente a uma série de coisas e que gosta de gastar menos tempo com, né, ele tem basicamente que solicitar, então, na verdade, ele recebe o laudo, né, muito rapidamente a seguir, então, ele é incorporado à rotina, né, da unidade básica de saúde de maneira muito simples e muito direta, muito tranquila. Nós não temos problemas e temos taxas de utilização acima de 90% a 95%. O que acontece fica sem médico, o equipamento quebra, que a gente também tenta dar assistência, né? Isso funciona, né, dessa maneira. A gente tem uma central de custos para cada convênio, atualmente é quase tudo Ministério, então a gente fatura o eletro para aquele convênio, a gente coloca nos sistemas do Ministério, no Smart, se for, aonde quer que for, e a gente faz a nossa prestação de contas com a prestação dos eletros realizados, e estamos começando um novo ciclo hoje. Chegou o recurso do ano passado, ontem, e a gente está continuando com isso. É óbvio que a gente deseja uma situação mais estável, né, para isso, né, e hoje o TDCG virou um pouco uma certa commodity, assim, tem muitas empresas fazendo, e aí tem tudo que você puder imaginar, coisas boas e coisas muito, muito ruins também, né? O efeito disso, né, assim, a gente tem vários estudos de custo-benefício, né? Tem muitos estudos sobre as urgências que acontecem na UBS, né? E é engraçado, assim, você imaginar, na UBS vai ter só doenças crônicas. Não, né? Então chegam pacientes bloqueados, infartados, e a gente consegue tomar a conduta muito rapidamente e seguir, né? A gente até tem a Milena Marcolino tem um paper sobre isso na revista da São Paulo Medical Journal, né? Mostrando como não são tão raros assim, e que, na verdade, são condições graves e que podem ter grande benefício. Nós não conseguimos, e isso é
um estudo de efetividade mesmo, né? Então, assim, eu até cheguei a caminhar com um pós-doc de estatística, é um modelo espaço-temporal bastante complexo. A gente fez para o SAMU, e esse é uma tese, um mestrado que foi defendido na saúde pública, sob minha orientação aqui. Iríamos fazer para a tese da saúde, mas o menino foi para Roma, com essa fuga de cérebros habituais aí, né? A gente está perdendo muita gente para fora, e ele está na FAO em Roma, e eu não tive uma outra pessoa capaz de fazer isso a seguir, né? O SAMU faz efeito a nossa sobre infarto, né? Sobre mortalidade intra-hospitalar e mesmo pela letalidade em Minas Gerais, considerando que você tem que considerar quanto que foi implementado em cada um dos locais. Cada local tem um antes e depois, tem a variação sazonal de tudo. Quer dizer, é um estudo bastante complexo, né? Considerando toda a dificuldade que isso é feito. Mas é o nosso sonho de consumo, conseguir mostrar, e vocês vão ver, e o Carlos fala isso também, assim, a telesaúde ela é muito pobre em evidência, assim, ela é muito pouco estudo de qualidade, né? Então é uma coisa bastante complicada, né? A mobilização das pessoas, eu vou deixar um pouco a 3 e 4, um pouco mais para o Carlos, para não coisa, mas assim, tudo que facilita a vida do profissional de saúde, em especial do médico, as outras categorias têm mais facilidade de aderir. Eles usam. O que for torrar a paciência deles, for dar mais trabalho, eles não vão usar. Então, a gente tem um teste muito prático. Se tiver que fazer um incentivo muito grande para usar, é porque o negócio não está servindo, né? Então, tem uma prova de mundo real que todos nós aprendemos rapidamente, assim, né? Que você tem que conseguir fazer alguma coisa que atenda à necessidade, seja do médico que está na PS, seja do enfermeiro, seja de quem... Se você fizer um sistema de suporte de decisão perfeito, maravilhoso, mas o cara demora 10 minutos a mais para atender o paciente, que ele não faria sem isso, ninguém vai usar, né? Isso é uma coisa que a gente já sabe há muito tempo, e já fez várias vezes, né? Já errou várias vezes e lamento dizer que continua errando ainda, né? De tempos em tempos. E, por fim, assim, eu sou menos... Falam que os cardios são os ortopedistas da clínica médica, né? Que são os pragmáticos, os que não sei o quê, que não pensam, os reumatologistas lá, as doenças difíceis, aqueles negócios, os cardiologistas seguindo protocolo, evidência e seguindo em frente. Eu sou muito pragmático nesse negócio da teleconsulta. Não resolve tudo. Não pode ser, o sistema não pode ser baseado só em teleconsulta, teleconsultoria, telediagnóstico. Tem que existir uma coisa... A telesaúde depende de uma presença física. Tem que ter pessoas, as pessoas têm que ter contato. Mesmo na implementação dessa, a gente tem que ir lá, a gente tem que ver onde está instalado, ver qual é a demanda que existe na ponta, se é diferente, o que está acontecendo. Então, assim, é uma ferramenta. O pessoal do CRM tem vontade de matar quando fala que é ferramenta, mas assim, é um meio que a gente faz para fazer saúde, para fazer coisas, né? Então, ele vai ter muitas limitações, mas você tem que ter uma certa abertura para ver o que ele pode trazer de bom, e o que se tiver bom, você usa. O que for ruim, você não usa, né? É meio... bem pragmático nisso aí, assim, né? Mas não sei, talvez tenha alguma coisa mais sólida, menos cardiológica, podemos dizer, para fazer isso aí. Mas, de toda maneira, eu acho assim, não é a solução de tudo, não é uma panaceia, não resolve todos os problemas. Isso eu não tenho dúvida, né? Ótimo, Carlos. Muito obrigado, Tom. Carlos, por favor, seus comentários. Então, vamos lá. Eu vou encadear minhas respostas no pensamento aqui, começando pela questão da aderência ao uso, né? A aceitação clínica pré-pandêmica foi muito bem estudada, né? Nos Estados Unidos, só 15% dos médicos de família utilizava alguma ferramenta de telesaúde, e isso caía se estava na ABS, e aumentava se estava no meio rural, e se estivesse um sistema integrado de saúde, tivesse acesso ao prontuário eletrônico, obviamente. É fato, né, Tom? A Trisha Greenhalgh provou que os médicos só utilizam aquilo que é fácil de usar, que economiza tempo, aumenta
lucro e permite contato com outros profissionais. Aqui no Brasil, na minha tese, mostramos que 10% dos médicos só utilizavam um nível baixo de teleconsultorias no país. E a dissertação de mestrado da Bia, de Minas Gerais, é fantástica. Ela mostrou esse mesmo nível, esse mesmo problema no mundo inteiro, na revisão que ela fez. É muito boa a dissertação dela, excelente. Então, é isso, né? No mundo inteiro havia uma baixa aceitação clínica para o uso de telemedicina, de telesaúde, que acabou com a vinda da pandemia. As pessoas não têm mais escolha, tem que usar e pronto. E isso, né, acaba levando às outras questões, né? Perguntaram, né, como fica a qualidade de atendimento e a escala. Os serviços são todos escaláveis, porque, como utilizam tecnologia, nós vamos plugando novos postos de trabalho, né, aumentando, claro que a gente tem uma seleção rígida, estilo Capitão Nascimento, dos nossos teleconsultores, né, dos médicos, dos enfermeiros, dos dentistas que vão trabalhar, mas necessariamente a gente vai aumentando, a gente sabe a capacidade de atendimento de cada um, a gente tem uma capacidade de instalar em horas de trabalho, temos uma escala para isso. Então, a qualidade se mantém, assim como em qualquer outro estudo de qualidade e escala de atendimento. Então, a questão da... Eu vou discordar diametralmente do Tom na questão da qualidade das evidências. Não há evidências pobres, há evidências riquíssimas, fortes e consolidadas de usar, fazer saúde mediada por tecnologia funciona. Isso não se discute mais. Desfechos. Com desfechos, com ensaios clínicos randomizados, tudo muito bem consolidado. E agora, com a pandemia, isso vai acabar de vez. A quantidade de dados que a gente vai ter acesso agora vai ser completamente indiscutível. E aí nós temos esse problema desse viés de discussão, né, que é o prefixo tele produz, né, um confundimento. Nós não estamos discutindo se a medicina funciona, se a enfermagem funciona, se a física funciona. As profissões funcionam, elas estão usando um meio para fazer atendimento, que é a mediação tecnológica. Então, os atos profissionais continuam funcionando, Renato, nada mudou na medicina, nada mudou em nenhuma profissão de enfermagem, de saúde. Todos os atendimentos, e aí eu vou também falar assim, não existe essa coisa de dizer que há limitação no atendimento remoto em relação ao virtual. Não, isso é relativo à necessidade do paciente e as possibilidades disponíveis. É a mesma coisa se você estiver numa UTI com um monte de luzinha piscando, um monte de acessos tecnológicos para te conseguir extrair um conjunto de dados, como eu digo para os meus alunos, é sempre uma questão de conjunto de dados. O conjunto de dados que eu consigo extrair da minha avaliação do paciente vai determinar as possibilidades de diagnóstico que eu consigo fazer e de procedimentos que eu consigo decidir. Se eu estou dentro de uma UTI, eu vou ter uma quantidade de dados muito maior. Se eu estou num posto de saúde onde eu só tenho água benta, né, vão ser outras possibilidades de coleta de dados junto com o paciente. Se eu estou numa via pública fazendo atendimento incidental, é a mesma coisa. Se eu estou falando por telefone ou fazendo uma videoconferência, são outras quantidades de dados que eu vou estar coletando. Então, esse medo que o pessoal tem de ter um erro de atendimento por ele estar sendo mediado por tecnologia tem que ser abandonada. Existem protocolos extremamente consolidados de avaliação por telefone, né, tanto para enfermeiros quanto para médicos, já está publicado no mundo inteiro. A decisão que se faz é da conversão. Você tem decisões básicas a serem tomadas. Primeiro, eu preciso chamar o SAMU agora. Segundo, eu preciso que esse paciente se desloque para os seus meios a um atendimento de urgência e emergência. Terceiro, ele precisa ver alguém presencialmente, porque não dá para resolver por telefone. Bom, se é não para todas essas perguntas, então eu vou conversar com ele e passar as orientações que eu posso passar de acordo com o método de comunicação que eu estou utilizando, seja por vídeo, seja por telefone, seja por telepresença, seja utilizando a internet das coisas e saúde conectada. Então, Renato, nada mudou. A medicina continua sendo medicina. E as pessoas confundem isso dizendo que é telemedicina, é teleenfermagem, é telediagnóstico, é telepropedêutica. Não, a gente só está utilizando outros meios com os quais a gente
está se habituando conforme as tecnologias estão sendo criadas. A gente viu os nossos professores de radiologia se adaptando com a tomografia, né? E professores meus de 60, 70 anos aprendendo a utilizar tomografia e ressonância magnética, que não existia na época em que eles se formaram. O smartphone não existia na época em que nós nos formamos, né? Havia apenas um telefone celular quando eu me formei. O smartphone surgiu depois, e a gente está aprendendo a utilizar todas essas tecnologias. Então, tem protocolo para isso, tem raciocínio clínico. Mas não era essa, a minha observação não era essa, desculpa, mas não era essa. Ok, a gente pode complementar depois. Mas a gente estuda para ter o feeling de atendimento para decidir o que a gente vai fazer com o nosso paciente de acordo com o conjunto de dados que a gente consegue extrair. O que mais? A paridade, Tom, já existe. Isso é um avanço que a gente tem em relação aos outros países. Isso é muito discutido nos Estados Unidos e na Europa, que é a paridade de pagamento para os procedimentos que utilizam tecnologia. No SUS, nós não temos uma tabela separada, nós temos o procedimento que envolve telesaúde, já existe código para isso. A ANS também determinou agora na pandemia que no serviço privado só se criou também um código de telesaúde e proibiu a diferença de pagamento pelos planos de saúde dos procedimentos que fossem executados de forma remota. Então, nós estamos além de vários estados americanos que ainda estão, por exemplo, discutindo a paridade. A gente tem pontos bons para avançar aqui no Brasil. Quanto à economia, né, nosso trabalho de regulação, por exemplo, aqui no Estado, todo o centavo que o Estado investe aqui no telesaúde para fazer regulação de pacientes é devolvido, o custo acaba sendo zero. A gente zera todo o custo de investimento no Estado com a economia que a gente produz fazendo a regulação estadual. Os estudos de custo-minimização de Minas Gerais são bastante difundidos também. A gente também tem custo-minimização aqui em espirometrias no Rio Grande do Sul. O que mais que eu posso falar? Então, como eu disse, as limitações são relativas. Na verdade, a gente tem vantagem, muitas vantagens. Você pega, por exemplo, os pacientes que eu atendo em algumas, que eu levo os alunos para ver em visita domiciliar aqui nas nossas vilas. É um morro de pedras que você quase tem que fazer alpinismo para atender um paciente acamado. Como é que você vai deslocar um paciente desse? Só aí você já está tendo uma grande vantagem da virtual sobre a presencial. Eu estou vendo vários profissionais da nutrição, da psicologia e profissionais da assistência secundária ficando maravilhados com a possibilidade de fazer uma visita domiciliar, que nunca tinham feito na vida, né? Porque daí o paciente sai mostrando a sua despensa e a sua geladeira para o nutricionista usando o smartphone, passeia pela casa, mostra o pátio. Então, todos estão tendo uma possibilidade que antes não existia. Então, isso não é uma limitação, isso é uma vantagem. Então, a vantagem de um método sobre o outro depende do que o paciente precisa, né? Até aquele conceito de redes que o Mendes fala, né? O ponto de atendimento ele vai ter maior protagonismo conforme a necessidade do paciente. Quanto à primeira consulta presencial, é uma bobagem, sim, exigir ela, porque o profissional que está atendendo pela primeira vez por um telefone, por exemplo, ele está submetido a um código de ética, ele não pode cometer uma iatrogenia, ele não pode manter em atendimento remoto um paciente que precisa de atendimento presencial e ele tem capacidade técnica para decidir isso. Quanto à popularização, né, sem querer ofender os profissionais do sexo, a prostituição dos atendimentos de saúde já existe há muito tempo, né, com clínicas populares fazendo atendimentos extremamente baratos e de baixa qualidade. Isso não é culpa da tecnologia, isso não é culpa da telemedicina. Isso é Desculpa, só para entender. Então, a consulta presencial não é importante. Pode não ser feita. Ou seja, eu assumo um pacto com o meu paciente no centro de saúde, ele é adscrito, e eu nunca tenho contato com ele, não sei. Eu conheço ele porque ele me mostra com o celular a casa dele. É isso? Porque se é isso, eu não concordo. De forma alguma. 80% dos casos podem ser atendidos, 80% das nossas consultas são simples e autolimitadas. Das consultas, 100% de atendimento de um paciente, nunca. O paciente vai precisar tanto de uma consulta
remota quanto de uma consulta presencial em vários momentos da sua vida. Não existe isso de substituir completamente o virtual pelo presencial. Consultas específicas são substituíveis. O contato presencial não dá para abrir mão nele de hipótese alguma. A gente precisa ver o paciente, precisa do contato humano, precisa da criação da empatia, do vínculo, mas a gente também não pode entrar e manter apenas o contato presencial e deixar de dar acesso a um paciente. Eu consigo, inclusive, convencer uma pessoa a vir para o contato presencial através de um contato remoto. São métodos complementares, nenhum domina o outro, na verdade. É conforme a necessidade.